Quero convidar os irmãos para abrir comigo a palavra. Nós vamos aqui meditar um pouquinho nesta manhã sobre a nossa ouvir a voz de Deus para tomar decisões. Será que nós precisamos o tempo todo estar ouvindo exatamente aquilo que Deus quer na nossa vida? Como é que é essa história de ouvir essa direção de Deus na nossa caminhada? Vamos abrir aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no verso 24 a 27. É uma história que eu creio que todo mundo conhece, né? A história de Davi e Golias. Mas eu quero aqui refletir com os irmãos hoje sobre essa atitude de Davi, sobre a postura de Davi. E como tem sido nossas atitudes, a nossa postura diante dos desafios que o mundo nos apresenta. Diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. Os irmãos podem se assentar. Que Deus nos abençoe através dessa porção da palavra. Quero ser assim muito objetivo nesse momento, irmãos. Aqui, nessas atitudes de Davi, essa história eu creio que muitos conhecem. Período de que Israel estava em peleja, em luta contra os filisteus. E Deus usou a vida de Davi para tirar essa afronta, né? essa vergonha, esse vexame que Golias, um importante soldado, um importante guerreiro dos filisteus, estava ali afrontando os exércitos de Israel. Eu quero aqui fazer uma pergunta, né? Diante das situações que se apresentam hoje, a sua vida, aí agora cada um vai, é claro, olhar o seu pessoal, o seu particular. Qual é o Golias que tem se levantado? Qual é a dificuldade que se apresenta nesse momento na sua vida? Seja ela de ordem emocional, física, material. E talvez um inimigo esteja aí rondando e você esteja precisando assim tomar atitude. E eu quero aqui dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes eu fico assim pensando nas atitudes que a gente toma e que, é claro, tudo nós dependemos de Deus. Hoje nós estávamos aqui ouvindo alguns testemunhos e vimos como que Deus livra, como Deus opera. Um jovem, né, pega o carro e num acidente, mesmo que não fosse assim merecedor, ou que não tivesse ali trilhando exatamente o caminho do Senhor, mas Deus trouxe um grande livramento, porque Deus considera todas as pessoas importantes, Ele ama as pessoas. Aí vem aquela pergunta: por que Deus age na vida de um e não age na vida do outro? Por que o Senhor atende a oração de um, não atende a oração do outro? Nós vimos também o testemunho da nossa irmã, que através da sua vida, da experiência que ela teve, ela acabou encorajando, abençoando a vida de uma colega de trabalho. E nós vamos observando a forma como Deus vai trabalhando através das nossas vidas e operando em nosso favor, nos concedendo graça e livramento. Mas algo assim muitas vezes me intriga, algo muitas vezes deixa assim
um ponto de interrogação na minha vida é sobre os desafios que se nos apresenta e a necessidade que a gente tem de ter uma direção de Deus. Às vezes a gente fica parando assim para orar e para dizer: Senhor, o que eu vou fazer nessa circunstância? O que eu vou fazer nessa situação que eu estou vivendo? E quando nós não encontramos resposta, quando nós não temos uma direção, grande parte das vezes nós não fazemos nada. Muitas vezes nós deixamos de tomar atitude porque nós ficamos esperando Deus falar conosco alguma coisa. E eu quero aqui, através dessa reflexão, como Davi agiu, como é que Davi fez, para nós talvez nos reposicionarmos em algumas questões, porque eu tenho absoluta certeza que Deus quer nos dirigir em tudo aquilo que nós fazemos. Deus deseja nos estar assistindo naquelas situações, principalmente aquelas situações que a gente não sabe o que fazer e pede sabedoria ao Senhor para Ele nos orientar e nos dirigir. Mas de forma alguma nós podemos tomar decisões, deixar de agir, porque Deus não falou alguma coisa específica para nós fazer. E essa foi aqui a questão. Eu olhando a atitude de Davi, ele não foi fazer uma oração para perguntar: Deus, qual é a direção que o Senhor tem nesse momento para os exércitos de Israel? Primeiro, que ele nem fazia parte do exército de Israel. Segundo, que ele estava ali como que viu o bonde passando e de repente se achou naquela situação. Ele não estava nem no agrado dos seus irmãos, que ficaram furiosos porque que ele foi ali tomar satisfação de uma peleja que os exércitos de Israel estavam enfrentando com os seus inimigos, que eram os filisteus. Os irmãos não gostaram nada dessa atitude de Davi. Um jovem que não tinha nada a ver com o assunto e de repente aparece ali para se meter naquela situação. Então vamos analisar aqui uma coisa. Davi foi encaminhado pelo seu pai Jessé para saber como é que estavam os seus irmãos no meio daquele conflito todo de filisteus contra os exércitos de Israel. E ele, quando chegou ali, ele viu a situação, o que estava se passando. E naquela hora que ele viu aquilo, ele achou um desaforo, uma afronta. Aquele filisteu está desafiando o exército de Israel. E como é que estava o exército de Israel? Diz aqui a palavra que no versículo 4 desse mesmo capítulo aqui, 17, fala assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Quem era esse homem? Quem era Golias? Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Quer dizer, só a vestimenta do cara já pesava quase o meu peso. Você imagina qual era o tamanho desse homem e assim, o que ele passava para as pessoas diante daquela armadura que ele utilizava. E aqui continua a descrição desse homem. As pernas estavam protegidas com caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Só a lança dele pesava 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Além de todo esse aparato bélico, de guerra, ele ainda tinha um soldado na frente dele que ia carregando o escudo dele. Então, ele chegou lá e começou a desafiar os filhos de Israel, começou a desafiar o povo de Israel. E qual era a postura do exército? Como é que estava o exército? Diz aqui
no versículo seguinte, né, lá no verso 8, Golias veio, parou, gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército dos israelitas. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Ficaram com medo. Nessa ocasião, enquanto ele, não foi, é claro, uma vez só, ele foi ali, estava ali de manhã, de tarde, talvez no dia seguinte, falando e desafiando os filhos de Israel, e todo mundo com medo. E naquela hora, quando Davi chegou para ver como é que estava o estado dos seus irmãos, ele viu essa situação. Eu pergunto aos irmãos, né? Você está vendo aquele problema, aquela dificuldade toda, e você não tem nada a ver com aquela situação, né? Você não tem nada a ver com aquilo que está se passando, mas surgiu dentro de Davi uma indignação pela afronta com que ele estava desafiando os exércitos de Israel. Não por causa simplesmente de um desafio que faria-se a qualquer nação, mas é porque todo mundo estava ali receoso e com medo, e um homem chegou ao ponto de ser ousado a desafiar o Deus de Israel. Essa é a questão. E a indignação que subiu dentro dele não fez com que ele ali parasse para pedir conselho aos homens que estavam ali, né, já estavam apavorados, nem mesmo para dobrar os seus joelhos, para orar: Deus, o que é que eu posso fazer nessa situação? Me diz, Senhor, como é que eu vou agir no meio desse problema? Bom, ele não tinha nada com isso, mas ele se viu na posição de tomar uma atitude. Ele não foi buscar uma orientação de Deus do que fazer, mas ele falou assim: como esse homem ousa afrontar o exército do Deus vivo? E ele falou assim: eu estou pronto para ir pelejar por ele. E aqueles homens, né, vendo aquela coisa toda, foram contar a história para Saul. E Saul quis saber quem era esse homem. Os irmãos, é claro, os irmãos de Davi ficaram todos naquela situação: que você vai se meter com isso? Você não tem nada, isso é uma criança. Sai daqui, pirralho, né? Vai tomar conta lá das ovelhas. Você deixou as ovelhas do nosso pai lá, largado e tudo. E ele ficou assim: mas o que vocês estão falando? O que custa eu perguntar? Eu estou querendo saber da situação, o que está acontecendo. E os homens foram contar para Saul. Saul mandou chamar Davi. E quando Saul foi ouvi-lo, olha só o que aconteceu. Diz aqui no verso 31 e 32: alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Saul olhou para aquela situação, para aquele jovem, viu a coragem dele, mas é claro, né, tinha preocupação. Saul falou assim: esse homem aí, ele é homem de guerra. Ele tem todo um aparato militar que você talvez não tenha para cuidar. Davi, no entanto, olha só o que Davi respondeu para ele: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão e um urso carregam uma ovelha, eu estou lendo aqui no verso 34, tá, irmãos? Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha e eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu.
Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Irmãos, eu volto a dizer, né? O que me intriga às vezes, em determinados momentos, é a nossa atitude, a posição frente a alguns desafios. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui, de forma alguma, falando que a gente não precisa ter uma direção de Deus para aquilo que a gente vai fazer. A gente sempre precisa ter uma orientação, uma direção de Deus. Mas, muitas vezes, essa direção, essa orientação já está no nosso estilo de vida, por aquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Por que nós meditamos na palavra? Por que Deus nos encoraja tanto a nós conhecermos as Escrituras? Uma vez Jesus falou assim, errais porque não conheceis as Escrituras. Às vezes nós pensamos, nós pedimos para que Deus fale algo conosco, que desça um anjo de Deus, nos dê uma palavra e nos mostre, vá por esse caminho, tome essa atitude, quando na maior parte das situações que nós passamos na vida, o Senhor já tem falado conosco através da sua palavra, que está guardada dentro do nosso coração. Muitas vezes a palavra de Deus, a direção que a gente precisa, está lá dentro do nosso interior. E nós precisamos tão somente colocar em prática aquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra. E eu quero aqui não falar sobre uma direção específica, porque, como eu falei ainda há pouco, Davi não tinha nada a ver com aquela situação, ele nem fazia parte do exército dos filhos de Israel, ou do exército alistado, das pessoas assim, efetivamente preparadas para a guerra, mas ele se colocou como um filho de Israel, como filho de Deus, como filho de Israel, que estava sendo afrontado e humilhado diante daquela situação. E todo mundo com medo daquele filisteu. Mesmo sabendo da grandeza e do poder de Deus, sabendo do que Deus poderia fazer e já tinha feito a Israel em toda a sua história. Qual foi o sentimento de Davi? Olha, eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai. E aí, de repente, aparecem os inimigos, aparece o lobo, aparece o leão, aparece aqueles bichos lá. O que eu faço? Eu, na defesa deles, pego eles, eu mato eles, e da mesma maneira que Deus tem me ajudado a cuidar das minhas ovelhas, o Senhor vai me ajudar a vencer esse filisteu incircunciso. Quando ele fala em circunciso, ele quer dizer que não faz parte dos filhos de Israel, que é o inimigo. E da mesma maneira que Deus tem me ajudado, eu creio que Deus vai me ajudar nessa situação também. Então ele está aqui passando, ou tomando uma decisão com base na sua experiência com Deus, no seu dia a dia, já vivendo com Deus. Amados, a Bíblia fala, inclusive Davi, que registrou isso no Salmo 37. Lê aqui comigo, Salmo 37. Salmo 37, versos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Diz aqui que o Senhor firma os passos do homem bom. Ou, em outra versão, o Senhor confirma os passos do homem justo. O Senhor está conosco nas nossas decisões, quando elas estão amparadas na sua vontade. O Senhor está do nosso lado, quando nós tomamos atitudes que estão respaldadas nas Escrituras. O Senhor estará sempre conosco, quando nós tomamos uma decisão que ela está carregada de princípios que aprendemos segundo a sua palavra. E o princípio que Davi estava aplicando aqui era o princípio da soberania de Deus e da confiança que temos que ter no Senhor, naquele que é todo poderoso.
A nossa confiança, a nossa esperança está respaldada em quê? Será que é na circunstância, no poder do inimigo, nas dificuldades que se apresentam aí diante da gente, que a gente muitas vezes não tem forças para vencer essas dificuldades do nosso dia a dia? Porque elas parecem ser muito maiores do que aquilo que a gente pode suportar, do que aquilo que a gente pode passar. Irmãos, a gente o tempo todo vai estar diante de situações que pode parecer que são muito mais tremendas do que você pode suportar. Mas eu quero que você traga à memória que o mesmo Deus que te ajudou até aqui vai continuar ajudando, vai continuar te fortalecendo, vai continuar suprindo e abençoando toda a sua trajetória. Vai sim, porque Ele é fiel e Ele não pode negar a sua própria palavra. Eu poderia convidar um de vocês aqui, chamar aqui, vem cá, que tal você trazer hoje para nós a palavra do Senhor nesta manhã? Ou melhor, será que eu posso aqui agora apontar e convidá-lo para logo mais à noite compartilhar conosco a palavra de Deus no nosso culto online? É um desafio, né? Mas eu sei que cada um de vocês é assim, um maduro bastante e com experiência bastante para em Deus desfrutar o melhor do Senhor e ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Assim como no caminho de volta do trabalho, uma condução no carro, alguém compartilha da sua experiência pessoal e toca e transforma a vida de alguém. Deus pode mudar a vida daquele que espera no Senhor, porque Deus opera grandes coisas. Mas já aconteceu isso algumas vezes, né? Eu vou convidar a pessoa se sente insegura, sente medo, para às vezes trazer uma palavra de edificação para a igreja. E a nossa vida, irmãos, está aqui não porque sejamos mais preparados, mais capacitados, é porque a nossa esperança está no Senhor. É porque é Deus que fala no nosso coração. É Ele que traz para nós a resposta. E eu sei que eu estou aqui porque é Deus que me sustenta. E quando eu compartilho com você daquilo que a minha vida, na minha experiência, eu tenho provado de Deus, aí sim eu sei que isso pode abençoar a sua vida, pode abençoar a vida daqueles que me ouvem. Porque Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete na sua palavra. Mas aí eu já encontrei pessoas que falam assim, não, eu vou orar, vou buscar uma direção de Deus. Eu volto a dizer, irmão, eu não tenho nada contra essa questão de orar, de buscar a direção de Deus, mas muitas vezes a gente tem já algo de Deus, uma resposta de Deus na nossa vida, baseado naquilo que nós temos experimentado. Então não é assim, às vezes você vai realizar alguma coisa e você, é claro, você vai orar, você vai buscar a graça de Deus, mas há determinados momentos que você ali não precisa ir ouvir algo especial de Deus, ou um anjo descer do céu e falar, meu servo, faz isso, toma essa atitude, porque dentro de você, você já tem a palavra do Senhor, você já tem a vida de Deus dentro de você, e aí você não pode se omitir, deixar de realizar a vontade e o propósito do Senhor por causa de que você está com medo, ou não está ali, na verdade, confiando naquele que pode realmente ajudar você como tem feito até então. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel de completar. Deus não vai deixar as coisas pela metade, mas Ele vai realizar aquilo que vai engrandecer o seu nome e vai mostrar para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem cuidado de você. Está escrito lá em Hebreus, né? Tendo Deus outrora falado de muitas formas e maneiras, nesses últimos tempos tem falado conosco através de Jesus, a palavra viva. Então, naquele tempo, na época dos apóstolos, quando eles estavam ali ouvindo o testemunho do Senhor através de Jesus, Deus já tinha de muitas formas falado por meio dos profetas. Deus falou naqueles dias através do próprio Senhor Jesus, conversando com os discípulos,
aquelas multidões que ouviam a palavra do Senhor. Depois de Jesus, Deus usou muito a vida dos apóstolos, falando coisas tremendas com a igreja, com todo o seu povo. E como Deus tem falado com você hoje? Como é que o Espírito de Deus tem trazido direção, orientação para a sua vida pessoal? Nós estamos vivendo num tempo e nós precisamos estar atentos a isso. Existem momentos que é escasso a palavra do profeta, como foi nos dias, por exemplo, do profeta Eli, um juiz de Israel. Está escrito lá no livro de Juízes que naquele tempo a palavra de Deus era escassa. O que ele estava querendo dizer? Não havia profetas naquela época para trazer uma palavra de Deus. Foi quando Deus levantou Samuel para trazer uma palavra específica para a nação de Israel. Vai chegar um tempo em que ouvir a voz de Deus, ou ter um profeta de Deus, a palavra vai se tornar escassa. Mas isso não quer dizer de forma alguma que Deus não esteja falando, que Deus não esteja ministrando de alguma forma. Eu até compartilhei domingo passado, eu estava aqui no culto da manhã, nós estávamos louvando a Deus, e o Espírito de Deus falou claramente ao meu coração: eu estou atento à oração que se faz aqui neste lugar. E eu imediatamente me lembrei da experiência do dia anterior, que eu estava aqui numa batalha espiritual. E eu, quando ouvi a voz do Senhor, aquilo trouxe, irmão, muita segurança ao meu coração. Então, mesmo num tempo de escassez, de estarmos assim em muitos momentos tendo dificuldade para ouvir Deus falar através de uma profecia, através de uma palavra direta, mas Deus continua falando. Mas há momentos que isso é escasso. E nós estamos chegando em tempos em que você não vê toda hora profetas se levantando para trazer a palavra do Senhor. Nós vemos sim muitos falsos profetas se levantando e trazendo para si, como se aquela palavra fosse uma palavra de Deus. E aí é onde nós temos que ter o discernimento para julgar tudo através das Escrituras. Observar aquilo que Deus está falando conosco através da palavra. Então essa questão de tomar atitude, de tomar decisão, nós precisamos estar fundamentados aqui, nas Sagradas Escrituras. Na nossa vida de comunhão, de relacionamento com Deus, sim, todos os dias, para que a gente não seja omisso em tomar uma atitude, porque eu não tenho a direção de Deus, eu não tenho a palavra do Senhor. Eu quero encorajar você a viver essa palavra maravilhosa dentro do seu coração. E você está sensível ao que o Espírito Santo te ensina. Jesus falou assim: vai chegar o tempo, e eu creio que já chegou, que não vai ser necessário alguém ensinar para você a palavra, porque se você tem o Espírito Santo vai ensinar você todas as coisas, vai ensinar você, vai guiar você, vai dirigir os seus passos. É assim que o Espírito de Deus faz as nossas vidas, e eu creio que dessa forma Deus também está querendo falar conosco. E eu quero trazer também à luz uma coisa assim que às vezes a gente não presta muita atenção. Às vezes a gente fica assim, pensando, que Deus tem que falar conosco tudo que a gente precisa fazer. E até onde vai a liberdade que Deus te deu? O Senhor te deu a liberdade de escolha, não é verdade? Nós não acreditamos que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, que nós podemos tomar decisões. E como tomar decisões dessa forma? Senhor, que roupa que eu devo botar agora? Senhor, eu devo pegar o ônibus? Senhor, eu vou sair agora de manhã? Senhor, os irmãos estão me entendendo? Tem hora que a gente espiritualiza demais as coisas, e o que Deus espera de nós é apenas atitude. Atitude dentro daquilo que Ele nos ensinou. Ele não falou assim com Adão, lá no Jardim do Éden: Adão, qual é o nome que você vai dar aos animais, aos seres vivos? E Adão começou a dar o nome a cada um dos animais. Deus não disse assim: Adão, você vai chamar aquele ali de elefante, que tem uma pomba grande assim, você vai chamar ele de elefante. Aquele lá você vai chamar de leão. Aquele lá você... Não, o Senhor deu a liberdade para que eles fizessem as escolhas.
E dentro das escolhas que nós fazemos, nós temos que saber que nós somos responsáveis. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós tomamos de decisão, depois nós arcamos com as consequências. E se nós tomarmos as decisões baseado na sabedoria de Deus, na orientação do Senhor, aí nós vamos escolher os melhores frutos. Os irmãos estão percebendo? Não há, às vezes, a necessidade de tudo aquilo que nós vamos realizar, pedir uma direção clara do que Deus quer falar, porque muitas vezes essa direção já está no nosso coração, através da sua palavra. O que Deus espera é que nós tomemos decisões e Ele vai confirmar os nossos passos. E Deus, por sua graça e misericórdia, até e quando você está indo para tomar certas atitudes que são contrárias à vontade de Deus, Deus pode até te parar, como aconteceu com Balaão. Balaão estava saindo para amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão foi teimoso e continuou dentro daquele propósito. Aí Deus fez o quê? Mandou um anjo diante daquela mula onde Balaão estava montado, parou a mula apertou Balaão contra a parede, e Balaão, irritado, bateu na mula. Aí Deus fez o quê? Deu poder para a mula falar. Por que você está me batendo, Balaão? Até a mula falou. Se for necessário, meu irmão, até a mula vai falar para você, mas o Senhor vai te dirigir os passos. Amém. Deus vai te mostrar o caminho, porque Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então somente esteja preparado a seguir aquilo que Deus está falando com você através da sua palavra. Não deixe de buscar a direção de Deus. Eu volto a dizer, não estou aqui contra a orar, buscar a direção do Senhor. Isso nós temos que fazer no nosso momento de comunhão com Deus. Senhor, qual é o caminho que eu vou seguir? Mas nunca deixar de seguir por um caminho, porque você não tem a palavra clara do Senhor ainda ali dentro dentro da sua concepção, porque muitas vezes essa palavra já está esclarecida através daquilo que Ele tem ministrado ao seu coração no seu dia a dia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu fico feliz que você tenha a palavra do Senhor no seu coração. Nunca deixe de meditar na palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela vai dirigir você em todo o tempo. Quando você estiver assim, como diz aquela canção, é quando Deus está em silêncio é que Ele está trabalhando. Deus às vezes fica num momento assim, sem falar coisa alguma, não fala nada. Sabe por quê? Porque Ele está levando você a meditar, a refletir, a pensar sobre as coisas que Ele já tem te ensinado, a esperar confiar nele de todo o seu coração. Faça assim como essa atitude que Davi tomou. Davi, aí vou me reunir agora, vou lá saber o que meu pai acha de eu fazer essa situação. Olha, foi muita ousadia, né? Ver um homem daquele experimentado de guerra, mas a experiência com Deus falou mais alto dentro de Davi. Da mesma maneira que Deus me ajudou quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, Deus vai me ajudar contra esse filisteu. Aí partiu para a guerra. Chegou lá, o filisteu olhou para ele, mesmo com aquele aparato todo que Saul tentou colocar em Davi, que não deu nada de certo, Davi foi simplesmente com a roupa do seu corpo e com aquela pedrazinha que ele usava na mesma batalha contra os inimigos lá das ovelhas. Ele foi lá: você vem contra mim com lança, com paus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí jogou a funda, e a funda foi certeira. Se você quer derrotar o inimigo, siga a mesma atitude de Davi, confie no Senhor, creia nele, e você vai ver a vitória do Senhor. Que Deus abençoe a sua manhã. Logo mais nós estaremos aqui celebrando o Senhor às 7 horas da noite. E se você deseja ser um instrumento nas mãos dessa noite, para compartilhar a palavra, depois você me propõe. Não vou fazer aquilo não, de você desafiar você e você falar assim: pastor, não, vou orar. Só para não te comprometer, né? Eu quero que Deus dê a você graça e que você confie nele com todo o seu coração, porque Ele está com você, está do seu lado. Amém? Abençoe o seu irmão com a graça e a paz do Senhor, e até logo mais, se Deus quiser.